Aí, não estou vendo ninguém, mas boa noite. Que a doce paz do nosso divino Mestre Jesus esteja aqui agora e sempre. Miriam, nós vamos até as 9h30, é isso? Sim, Tá bom, sim. tá bom. Bom, aproveitando que é o mês, mudou a tela, Miriam? Mudou. Tá Tá bom. ótimo. Tá muito bom. Aproveitando que o mês é o mês do Dia Internacional da Mulher, né? Nós vamos falar um pouco dessa relação de Jesus com as mulheres no tempo que ele esteve aqui na Terra encarnado, né? Como é que ele trabalhou essa relação com elas e vice-versa. Mas para a gente entender um pouquinho a relação com as mulheres, a gente tem que começar lá atrás com esse carinha aqui, que é o Moisés. Aquele próprio lá que abriu o Mar Vermelho, que ele conta a história, né? Que os hebreus eles estavam no Egito, abaixo dos egípcios, né? E aí, num belo momento, o faraó pediu para que todos os garotos eles fossem mortos, né? E aí a mãe de Moisés pega, coloca ele numa cestinha e ele vai, enfim, o rio leva ele até a filha do faraó e ele é resgatado e ele cresce como um príncipe egípcio, né? Então ele, depois que ele cresce e ele descobre que ele era hebreu, né? Ele era judeu, ele resolve libertar o povo dele. Quando ele liberta o povo dele, isso é uma história muito bem resumida que eu estou dando aqui, né? Ele sai atrás da Terra Prometida. E é aí que acontece esse fato aí que está na caricatura aí, que ele abre o mar, né, e ele vai atrás da Terra Prometida. Quando ele chega do outro lado, e aí conta a história que a água se fechou e os egípcios morreram afogados, enfim, outros voltaram para a terra firme do outro lado. Ele começa a procurar a terra prometida. E procurando a terra prometida, existe um determinado momento em que ele sobe no monte para conversar com Deus, que é quando ele vai trazer os 10 mandamentos. E é nesse momento que ele sobe, desce, e quando ele desce, ele fica 40 anos andando pelo deserto, procurando a terra prometida. Junto, ele participa de 4 gerações, e nessas 4 gerações, o que ele faz? Nesse inteirinho, ele justamente escreve o Torá judaico, ou o tal do Pentateuco. Vocês estão vendo aí que está escrito ali, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Por que isso é importante para a gente saber agora a respeito do Pentateuco? Porque o primeiro livro que ele escreve é justamente o livro da Gênesis, né? Tem o livro da Gênesis, tem o livro do Êxodo, que é a saída do Egito, e tem os outros 3 livros que são de leis, né? Que é o Deuteronômio, Levítico e Números. Quando ele vai escrever o livro da Gênesis, ele começa contando a história do mundo. Então é ali que vem aqueles 7 dias, né? Em 6 dias ele criou o mundo e no último dia ele saiu para descansar. Todos estes dias eles estão muito bem comentados e explicados pela espiritualidade para Allan Kardec no livro da Gênesis, né? Tem um capítulo só dizendo o que é que ocorreu em períodos, não em dias, né? Mas o que é mais importante para a gente hoje, como a gente está falando dessas mulheres aí de Jesus, é justamente quando aparece a primeira mulher do mundo, né? Que é justamente Eva. Isso eu estou falando, estou colocando justamente pela visão judaica, né? Ela é a primeira mulher, né, criada por Deus, parceira de Adão, e ela é fundamental na narrativa da criação, né, porque ela mostra,
a desobediência, depois ela mostra a promessa e depois ela mostra a redenção dela. Todas as histórias, toda essa história a gente já conhece, né? A questão da maçã, a questão da serpente, a serpente que é contada, que ela tem uma figura do demônio, né? Então essa é a primeira mulher e a primeira casta de mulheres que vem de lá para cá, né? Então, o Moisés ele teve várias mulheres na vida dele que o ajudaram, né? A primeira, que é justamente essa mãe que eu estava comentando, é a Joquebede, que é a sua mãe que salvou ele quando colocou ele dentro da cestinha e ele veio é, 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 até chegar lá na casa do faraó e ele ser resgatado pela filha do faraó. Tem a Miriam, que é a sua irmã, que vigiou o cesto e facilitou que a sua mãe o amamentasse. Logo pequeno, ela vira uma escrava e ela chega a amamentar, porque a mãe do faraó não tinha leite. Tem a filha do faraó, que o adotou, né? E salvou ele dessas águas, né? E logo em seguida, quando ele sai do Egito, quando ele vai procurar a terra prometida, ele encontra, ele conhece a Séfora, né? Que vai ser a sua esposa. Que não me falha a memória, existe um outro nome, ela tem um segundo nome que eu não estou lembrado agora, que se alguém falar que o nome não era Séfora, era porque era um segundo nome, ela tinha um duplo nome aí. Assim como tinha Paulo de Tarso, que era Saulo, né? Ela também tinha esse nome Séfora e tinha um outro nome que eu não me lembro agora. Eu esqueci de fazer um comentário. Quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma colocação ou coisa do gênero, é só levantar a mão. Acho que a Miriam ela vê, ela está com a visão de todos vocês aí, ela dá um toque, aí eu paro aqui e a gente dialoga. Pode ser, Miriam? Sim, claro. Tá bom. Então tá joia. Para saber também que tem gente aí desse lado, porque senão de repente trava, eu Não. não sei. Se travar, eu mando uma mensagem no seu WhatsApp, tá bom? Tá bom, tá legal. Bom, o que acontece então? Vamos falar um pouco dele, das mulheres, né? Porque o Moisés, portanto, ele foi moldado, né? Então, vocês viram a quantidade de mulheres que estavam na vida dele, né? Não tinha como ele, apesar dele lidar, né, com homens, apesar dele brigar com o faraó, o irmão dele que cresceu com ele, ele estava com todas essas mulheres aí ao lado aí, e essas mulheres elas faziam a diferença. Nesses 40 anos ele teve um acesso ao povo e todas essas mulheres, né? E ele vai aprendendo um pouco mais essa questão do respeito e quando ele recebe as informações, que no caso, na época, eles falavam que eram anjos, enfim, que chegavam e davam essas mensagens, ele vai escrevendo isso no livro da Gênesis, né? Então a gente vê assim, né, que a responsabilidade da mulher no Velho Testamento focava na gestão do lar, em primeiro lugar, na procriação, em segundo, e depois a transmissão de fé, que a gente vai ver daqui a pouco, que era um tipo eles tinham um tipo de educação que até hoje eles têm, né, para os seus filhos, né? E sendo vista como ajudadora, que eles chamam de Ezer, né? É um termo que denota força e auxílio e não subordinação. Então, assim, ela era a dona do lar, né? As mulheres judias, elas eram a dona do lar, elas tomavam conta do lar, elas é que mandavam do lar, onde as coisas deveriam ser, elas davam a educação dentro de casa, até um certo tempo, depois que ficavam adolescentes ou mais velhos, poderiam estudar fora. E, além disso, ela também, em determinado momento, ela tinha que, a gente vai ver isso daqui a pouco,
ela tinha que fazer as suas obrigações com relação à religião, né? Ela tinha que ir lá quando eles chegam lá em Jerusalém, ela ia lá no local onde era apropriado só para as mulheres. Mas enquanto isso, a gente vai ver daqui a pouco o tabernáculo, né? Ela também tinha que estudar, ler e fazer suas orações, suas preces. E depois de tudo isso que ela tinha que fazer, ela ainda também tinha que trabalhar. Ela trabalhava fora. Na maioria das vezes, elas eram tecelãs e algumas outras também elas trabalhavam com comida. Tá? Então, aqui, ó, que eu estava falando aí, né? Como, por exemplo, gestão do lar e família, né? A esposa era administradora da casa, né? Inclusive até do dinheiro, né? Ela que tinha o caixa e ela era responsável por construir a harmonia da família, né? Isso está em Provérbios 14,1. Ela tomava tudo dentro de casa. O homem não tinha que esquentar a cabeça com isso, só se fosse chamado por uma questão assim muito mais que exigiria dele força bruta ou coisa do gênero, né? Então ela administrava a casa, cuidava dos filhos, cuidava dos escravos, cuidava da conta corrente, que naquela época era debaixo do colchão, né? Tudo tinha ouro, enfim, investido. Ela era que tomava conta. Aí nós temos aqui ó, que a mulher ela foi criada para ser o auxílio correspondente ao homem, né? Agindo como braço direito e parceira. Como vocês podem ver na história, não só na história nessa época de Jesus, mas na época até na Idade Média, é, a mulher era aquela que tinha que ser o braço direito e parceira, né? Eu queria chamar a atenção porque a gente é muito acostumado a ouvir uma frase que eles costumam dizer assim, que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Quando a gente entra dentro do Torá judaico, ele fala isso, né? Que a mulher ela tem que ser o braço direito e parceira, né? Então, dentro da religião, a religião ela é um pouco diferente aí. Ela pensa de uma maneira diferente. Aquela coisa da mulher estar atrás de um grande homem, isso aí já é uma coisa um pouco mais ocidental, né? A mulher, então, ela é a questão da procriação, da maternidade, né? Ela é vista como um papel fundamental e uma bênção, né? Naquela época, todas as mulheres estéreis, elas eram consideradas, eram desgraçadas, né? Isso é, eram mulheres que não tinham graça. As mulheres, elas tinham que ter filhos, elas tinham que dar filhos, né? E, por incrível que pareça, como a gente já sabe, né, na maioria das vezes elas tinham os filhos bons, né, vamos dizer assim, os filhos é, 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 legais, vamos dizer assim, naquela época, eram os masculinos. Por quê? Porque estes iam sempre dar continuidade ao que o pai fazia. Fosse no negócio, fosse então, se o pai fosse da política ou coisa do gênero, né? Mas a gente sabe que tinham suas exceções, e a gente vai ver as exceções daqui a pouco. As próprias filhas de Moisés, né, quando ele morre, havia uma lei ali que você só tinha direito a uma herança, né, que fosse masculino. E as filhas dele, elas foram lá e elas conseguiram mudar essa lei. Então a gente vê que existe a mulher ela já realmente ela já ocupava um papel importante nesse sentido para procurar sempre o espaço dela. Aqui a gente vê, né, a questão da educação, né? Elas faziam a educação dentro de casa, né? E só iam soltar eles na fase adulta, que aí ela não podia ensinar, como por exemplo, questões de ação de guerra, ou quando eles resolvessem ter alguma profissão definida.
enquanto estavam em casa, eles tinham que ler e aprender a escrever como a mãe fazia, né? Como a mãe ensinava, aliás. E ela tinha que ser uma pessoa assim, muito, vamos dizer assim, estudada para passar isso para os filhos. Esse é o tabernáculo que eu estava falando, né? Como não existia lá o grande, a grande sinagoga lá de Jerusalém, né? O tabernáculo ele estava lá e elas eram sempre, elas iam fazer a parte delas, né, para cantar em coros e demonstrar essa participação ativa na adoração pública, né? Aí eles faziam também as festas, aí eles do lado de fora também eles faziam os tais sacrifícios, e a mulher ela estava sempre presente e sempre trabalhando nesse sentido para que Deus também pudesse ver que o povo estava fazendo as suas honras a ele. Né? Aí a gente vê aí que tem algumas mulheres também que fizeram, em cima de toda essa educação, elas fizeram também muito sucesso naquela época de Moisés. Né? Teve Débora, que foi uma juíza, a gente costuma ver aí que fala muito de Salomão, fala muito de Davi, mas nós também tivemos também essas mulheres aí como Débora, como Esther, né? Que tinham uma liderança política e militar, né? Elas interviam assim em momentos cruciais da história de Israel no que diz respeito a guerras, né? No que diz respeito à tomada de locais, de terras, né? E principalmente também no crescimento dos exércitos. Né? Então a Débora e a Esther elas fizeram um sucesso incrível como mulheres aí que trabalharam. Né? Elas podiam gerenciar negócios. Lembra que eu comentei lá atrás, porque era obrigatório. Né? A mulher ela tinha que ter a família, mas também tinha que trabalhar fora. Então elas podiam gerenciar negócios, elas podiam produzir e vender mercadorias. Na maioria das vezes, elas trabalhavam com alimentação e trabalhavam também com tecelagem. Quando elas faziam isso, elas conseguiam ainda arrecadar um valor maior para suas casas, enfim, para levar alguma coisa para casa e principalmente também fazer as suas oferendas, né, os tais dízimos, né, na época que era um outro nome, a ajuda para ajudar os mais pobres. Bom, apesar dessas responsabilidades, né, a sociedade ainda era patriarcal. Quem batia o martelo sempre pela última vez era o homem que resolvia. A mulher ela tomava conta de tudo, mas ele é que batia o martelo e resolvia, né? E um dia aí que elas tinham poucos menos direitos legais que os homens, né? Os homens eles poderiam fazer muito mais coisas, inclusive as leis, né? Se iam fazer alguma lei de momento, alguma lei de cidade, ou coisa do gênero, isso era feito pelos homens, né? E elas também, nessa época, elas eram consideradas propriedade do marido. Existe no Evangelho, segundo o Espiritismo, e até na própria Boa Nova, né, histórias lá, né, como, por exemplo, aquela história do rei que recebeu o rapaz, e o rapaz pediu uma moratória nos seus pagamentos, né, a parábola do credor. E aí ele pede uma moratória, e aí o rei dá a moratória a ele, e aí quando ele sai do lado de fora do castelo, ele encontra alguém que está lhe devendo um dinheiro, e ele cobra, e a pessoa também pede uma moratória, só que ele não dá. Eles vão até o rei, contam que o homem não usou da mesma paciência que ele. Então, quando ele volta, ele diz assim:
é verdade que você fez isso? E aí a pessoa, né, o homem lá, ele confirma, daí ele fala assim, então você e a sua família, é, nós vamos atar mãos e pés e vocês serão colocados nas masmorras. Toda vez que um homem ele tinha, ou ele perdia alguma oportunidade, ou ele devia alguma coisa, a maneira de você dar uma punição a ele era justamente pegando as propriedades dele. E é nesse momento que é aí, que é essa última frase aí. Pegava a mulher e os filhos que eram propriedades e eles iam ser escravos. Isso tudo é uma questão assim de lei mosaica, né, como eu ia falar agora. Perdão. E a lei mosaica, no entanto, continha normas também para proteger, leis de divórcio e proteção em contextos de escravidão e vulnerabilidade. Né? Qualquer mulher que sofresse alguma coisa e o marido não estivesse por perto, isso era passível de qualquer é, 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 qualquer pena, inclusive até a morte. Né? E se o marido estivesse perto e ele contestasse que a mulher dele foi atacada ou de alguma maneira ela sofreu alguma outra coisa de um outro homem, né? Ele podia contestar isso e contestando ele ia conseguir em cima das leis que ela fosse protegida para isso. Né? Aí a lei mosaica, né? Opa, desculpa, eu voltei. E aí é que aparece esta figura sensacional. Chegamos no ponto agora que é Jesus, né? Que ele, quando ele chegou na época dele, ele judeu, né? Ele conhecia toda a lei judaica, ele conhecia os 5 livros do Pentateuco Espírita, né? E aí quando ele chega, a maneira como ele chega, né? E a maneira como ele trata as mulheres de uma maneira diferente, né? Ele não era, vamos dizer assim, não tratava dessa maneira, do jeito patriarcal, mas dava oportunidade a elas, né, delas se, enfim, delas serem mulheres e colocarem as suas opiniões, né? Então ele desafia as normas, né, culturais e valorizadas da época, né, e ensina a todos, né, a respeitar e a incluir o seu ministério. É, tem um livro famoso, né, que é a história do quando Jesus faz o primeiro evangelho no lar, né, que é do Décio Lúcio, agora me esqueci o nome dele. É um livro pequenininho, laranja. Alguém lembra do nome? Eu não lembro. Jesus no Lar. Jesus no Lar. É isso. E são 51 capítulos que é interessantíssimo, porque ele começa a fazer o Evangelho do Lar, e o primeiro Evangelho do Lar ele faz na casa de Pedro. E a pessoa que mais pergunta as coisas para Jesus lá, toda vez que ele vai fazer o Evangelho, que ele faz um comentário, e ela fica perguntando, é justamente a sogra de Pedro, né? Porque eles, como a gente viu aí, eram famílias, né, patriarcais, e essas famílias, quando tinha um homem, tinha mulher, ele tinha que assumir toda a sua família. Então vem a sogra, vem os filhos, vem a mulher dos filhos, né? Dentro do judaísmo, quando uma mulher ela ficava viúva, se aquele homem tivesse um irmão mais velho, o irmão mais velho ia assumir essa mulher como uma mulher da família dele. Né? Ele tinha sua esposa, ele ia assumir essa mulher como da família dele. Se ele não fosse casado, ele ia assumir como mulher. E aí Jesus chega e sabe de toda essa história, né? E aí ele começa, né, a conversar com ela, né? Então ele trata assim, a maneira como a gente lendo a Boa Nova, né? A gente vê a maneira como ele tratava assim as mulheres com muita dignidade, né? E ele, da maneira como ele ensinava, da maneira como ele trabalhava, daqui a pouco nós vamos falar de Maria e Marta, né, que eram 2 irmãs,
vocês vão ver como eles eram assim discípulos dele, né? Ele também curava, né? Nós vamos ver daqui a pouco, né, a mulher hemorrágica, a mulher que curvada, enfim, tantas e tantas outras mulheres que ele curou, né? E ele até conversa, né, em público, né, com uma samaritana, que também tem uma história bem interessante a respeito dessa mulher, pelo fato dela ser samaritana. E ao final a gente sabe como é que foi o final, né? Quando ele crucificado, depois ele é recolhido a uma tumba e aí Maria de Madalena e Maria, a mãe dele, vão lá resgatar, pedir o corpo dele, né? E ele, quando chega lá, o corpo não está mais lá. 3 dias depois, né, ele reaparece na estrada de Emaús, e na estrada de Emaús os dois discípulos não conseguem reconhecê-lo. E ele, quando chega no local onde estão eles, lá numa taberna, lá, que ele entra, a primeira mulher que vê, que é a Maria Madalena, o reconhece. Então ele aparece em primeiro lugar, depois que ele volta, para Maria Madalena. Mas isso daqui a pouco nós vamos entrar mais no mérito da questão. Ô, Miriam, você está aí? Tô aqui. Está todo mundo aí? Tá todo mundo aqui te ouvindo, pode ficar tranquilo. Nossa, tá um silêncio. Eu falei, meu Deus do céu, o pessoal Não, o não gostou. pessoal fica ouvindo. Eu Fica falei, o ouvindo. pessoal não gostou, foi embora. Ai, meu Deus. Não, Tá tá bom, todo mundo aqui, tranquilo. tá legal. Então vamos começar pela primeira mulher que a gente, enfim, né? Se não fosse essa mulher, Jesus não estaria na Terra, né? Então é assim que ele tem ela, ele tem um carinho, né? E um amor pelas mulheres, né? Porque ele teve essa figura que era Maria, né? Conta a história que ela estava lá nos seus afazeres, né? Como eu já disse, todas elas tinham os seus afazeres na sua casa, né? E do outro lado da casa, José estava dormindo e o anjo Gabriel vai até ele em sonho, né? Ele praticamente ele tinha emancipado, né? Fez a emancipação da alma. Ele conversa com José e diz, né, a José que ele vai ser o pai de Jesus. E logo em seguida o anjo Gabriel ele se materializa, vai até Maria, né, e conta a história lá na Boa Nova que Maria se viu e vê aquela aquela figura toda branca, cintilante, querendo conversar com ela, né? E ela olha e pergunta, né, mas quem é você? Ele fala, eu sou o anjo Gabriel. E aí ele pega e comenta que, olha, do teu ventre, né, virá o Messias, né? E você estará acompanhando ele assim para todo sempre. Então a Maria ela teve assim um papel fundamental, porque dentro da nossa codificação a gente sabe, né, de estudo, quando a gente estuda lá, que um ser, um espírito, aliás, ele só pode reencarnar e estar encarnado aqui no planeta Terra. Nós estamos falando do planeta Terra, era no caso de Jesus, né? Se ele vier pela via, as vias de fato, né? A gestação, primeiro a questão da mulher ficar grávida, e segundo a gestação toda e depois ele nascer. Então ela foi assim uma figura assim importante, né? Quantas e quantas mulheres naquele momento do mundo, né? E justamente Maria foi a escolhida, justamente pelos seus dotes, né? Porque ela já tinha estudado, quando a gente procura um pouco mais em outros livros, né? Porque ela tinha estudado, ela fazia parte de um convento, e dentro desse convento ela foi preparada para ser uma mulher de uma pessoa assim importante, que foi José, que conseguiu crescer dentro da monarquia, e foi dado a ele a oportunidade de conhecer Maria e de resgatar Maria para ser a sua esposa, e depois eles descobrem que iam ser, que ele ia ser realmente o filho que o anjo Gabriel havia colocado.
Então Maria ela tem assim uma vida, uma repercussão assim dentro da vida de Jesus muito importante. E não é só porque ela deu a oportunidade de Jesus, né, a gestação. Mas a gente sabe que Lucas, né, após 70 anos de Jesus de ter desencarnado, ele, Lucas vai pegar as informações e vai criar o seu evangelho justamente conversando, falando com Maria. Então Maria estava muito lúcida 70 anos depois e conversa com Lucas e conta toda a história de cabo a rabo, como é que foi a maneira como ela viveu com esse homem. Né? Maria, perdão, Maria é importante também na primeira apresentação de Jesus, quando ele aparece no Evangelho aos 30 anos, né, quando Maria é convidada a uma festa, e aí ela se vira e fala a Jesus que ele vai acompanhá-la nessa festa, né? E ele pega e vai acompanhar, e todo mundo que na festa queria saber, enfim, mas afinal, quem é aquele rapaz, 1,80 m de altura, magro, alto, seus cabelos finos, né, aqueles olhos amendoados, uma educação lindo, junto com Maria, quem é? E ela se o apresentava a todos como seu filho, né? E nessa festa é que acontece aquela parábola, né, aquilo que aconteceu a respeito da água, né, que quando acaba o vinho, o dono da festa diz: mas puxa vida, acabou o vinho para as pessoas, para os meus convidados, né? E aí Jesus chega e fala: o que tem naqueles cântaros, né? Ah, naqueles cântaros tem água. E aí ele vai lá e transforma a água em vinho, né? Nós sabemos, espíritas que somos, que tanto a água, o vinho ou qualquer outra coisa no mundo, ela provém do fluido cósmico universal. Nós sabemos que Jesus poderia ter feito isso realmente. Nós sabemos também da história, da parte moral, né? Porque depois ele fala, né, que é assim, a transformação da água para o vinho é a mesma coisa da transformação do homem velho para o homem novo. Assim aconteceu com todos aqueles que foram assistir às bem-aventuranças dele. Quando a gente lê aquele livro, o Há 2000 anos, né, quando a Lívia, que é a esposa do Públio Lentulus, né, ela tem a filha adoentada, a Flávia, que está com um problema, eles acham que ela está com lepra, ela leva até Jesus e ela começa a participar daquelas bem-aventuranças de Jesus e a vida dela começa a mudar. Assim como todas aquelas pessoas, né, que foram assistir às palestras de Jesus e ficaram assim alteradas, mudadas. Né? A gente estava falando aqui dessa primeira apresentação, dessa primeira vez que Maria leva Jesus numa festa, pois foi aí que ele começou, assim, falando português bem claro, ele começou a ficar nas paradas de sucesso. Perdão. E aí, ele estando aí nas paradas do sucesso, ele começou a envolver. Então, assim, a primeira pessoa que colocou Jesus justamente nesse patamar mundial que ele está até hoje, há mais de 2000 anos, foi essa mulher chamada Maria. A gente podia contar aqui mais 1000 coisas aí de Maria com ele, né? Mas o nosso tempo, infelizmente, ele não nos ajuda para isso. Quando a gente vê também essa figura que é tão falada, tão comentada, tão colocada em filmes, né? Que é justamente Maria Madalena, né? Que diz aí que foi uma das maiores seguidoras, né? Conta que na história, né? Que ela foi a única mulher que foi atrás de Jesus, junto ali com os 12 discípulos, né? Ela teve essa primeira oportunidade, né, quando ela conversando com Jesus, e Jesus viu que ela estava
dentro da Boa Nova, diz que ela estava com 7 demônios. Nós sabemos que ela estava com alguns obsessores. E depois disso, ela muda a sua vida e ela quer ter uma vida nova, ela quer saber o que, que aquele homem poderia dizer mais, poderia falar mais, além daquelas bem-aventuranças. Então, todas aquelas experiências que os discípulos tiveram, todos aqueles 3 anos sensacionais que os discípulos tiveram com Jesus, ele andando nos 4 cantos ali, ela também, ela ia e ela o ajudava de todas as maneiras, né? Ela foi aquela mulher que testemunhou e que ela também com Maria, né, dando apoio a Maria, porque não é fácil ver o filho, né, naquela via crucis, né, levando aquela cruz, sendo crucificado, ela o acompanhou de ponta a ponta. Depois ela requereu, né, e com Maria, né, o corpo não estava mais lá. Como eu contei agora há pouco, na estrada de Emaús, né, quando chegam lá no lugar, na taberna, ela está lá, ela o reconhece, né, e ela é chamada apóstola dos apóstolos. Mas tem um motivo também a mais por causa disso. Porque aí Jesus aparece nesse dia para ela, ela o reconhece, mas depois ele some, ele vai embora, né? E aí ele indo embora, os discípulos eles criam a Casa do Caminho. Informação essa que vocês vão achar naquele livro há 2000 anos, né? Depois da crucificação dele, desculpe, perdão, não é há 2000 anos, é Paulo e Estevão, na segunda parte. E aí quando eles reúnem lá, eles vão trabalhar lá na Casa do Caminho, ela vai até eles, trabalha um pouco, mas depois ela vai trabalhar lá no Vale dos Leprosos. Sozinha, ela vai lá, ela chega, ela começa a ajudar os leprosos, começa a dar apoio a eles, começa a dar banho naqueles que ninguém queria dar. Ela volta à cidade para pegar mantimentos e tal, e vem a desencarnar de lepra. Mas conta a história que ela, quando descobre que está com lepra, ela agradece a Deus e agradece principalmente a Jesus o fato dela ter ajudado até aquele momento, até as suas últimas forças. Ela chega ali, ela consegue ajudar aqueles que precisavam de mais auxílio, de mais ajuda, e naquele momento tão difícil, porque ninguém queria os leprosos, né? Então era por isso que eles viviam num, num, num lugar assim muito afastado, né? Agora vem essas duas, que é uma história assim interessante, muito interessante, Marta e Maria, né? Conta que Jesus sempre passava, elas eram irmãs de Lázaro, e amigas muito próximas de Jesus, né? E conta que ele sempre, quando passava em Betânia, né, ele parava. Vamos dizer assim, se a gente fosse comentar nos nossos tempos agora de hoje, ele parava na casa delas para tomar um café, né? E foi assim que num belo dia ele, passando por Betânia, ele parou e, como eu disse no início, as mulheres, elas tinham essa vida de levantar já, como diz hoje, né, com as panelas na mão. Então já levantavam, já iam fazer o almoço, já iam limpar a casa, já iam falar com os escravos para comprarem alguma coisa, ia fiscalizar o que eles estavam fazendo. E elas tinham atividades dentro de casa, né? Essas coisas que a gente faz, como tirar pó, passar o pano, passar a vassoura. E Marta e Maria estavam lá fazendo tudo isso. Quando chega Jesus, bate na porta. Marta vai lá, abre a porta, olha e fala: Jesus, é você, venha para cá. Deixa ele entrar dentro da casa. E aí, entrando dentro da casa, ela se senta com ele e ela gostava muito de aprender. Marta gostava muito de aprender. E ela perguntava tudo aquilo que Jesus tinha feito naqueles dias, né? Aqueles milagres que ele tinha feito, aqueles ensinamentos que ele tinha passado, aquelas colocações mais profundas que ele tinha
filosoficamente tinha tido com Pedro, né? Porque o Pedro era o mais duro, era o mais forte, e ele tinha também uma dificuldade incrível de entender as coisas, e aí Jesus contava de maneiras diferentes, e ele entendia, e assim também ele ajudava os outros discípulos a entender. E ela adorava, Marta adorava essas coisas com Jesus. Só que assim, Marta parou os seus afazeres, né? E começou a sentar e conversar com Jesus e ouvi-lo, e Maria continuava suas atividades na casa, tirando o pó, indo lá, vendo se a comida já estava no ponto, porque naquela época não tinha geladeira, não tinha fogão, a visão culinária daquilo tinha que ser assim, muito em cima, né? Muito no momento, porque se você perdia a comida, você perdia mesmo, não dava como reaproveitar. E aí, lá para as tantas, depois de tanto tempo, Maria se vira para Jesus e diz: Mestre, isto é correto? Eu aqui tomando conta de casa, tomando conta de tudo, limpando, fazer os meus afazeres de mulher, e Marta aí sentada conversando com o mestre, né? Jesus dá uma gargalhada e fala: Maria, para com isso. Marta está aqui simplesmente pegando aquilo que ela merece. Isso é, aquilo que ela queria aprender, aquilo que ela queria, que ela estava procurando. E ele se vira para Maria e fala: Maria, vem, que também é a tua vez, né? Então, a gente vê a maneira como ele, o carinho que ele tinha com as pessoas, né? Não só aquelas pessoas que queriam aprender, mas também aquelas pessoas assim que queriam passar todas aquele ensinamento que ele tinha para eles para poder passar isso para frente. Miriam, Miriam, Tô aqui. Miriam, tá vazando algum som a mais do que a minha voz? Você tá ouvindo? Então, o som que acho que vem vindo da rua, da sua Eu rua aí. acho que. Tá, espera só um minutinho que eu vou fechar a janela, tá? É Tá que eu bom. ouvi isso aqui, eu acho que tá incomodando. Um minuto, só por favor. Pois não. E era isso. Marta e Maria eram essas duas criaturas assim essenciais assim que passaram na vida de Jesus de uma maneira assim tão doce e tão gostosa, porque o mestre gostava de ensinar, e a gente vê aí a figura de um homem que se senta para dar atenção. A figura de um. Porque Jesus ele costumava, né, e uma das coisas que os judeus não gostavam, é que ele trabalhava nas sinagogas, né? Lá ele chegava, lá ele tinha a palavra, lá ele colocava toda aquela lei de Moisés, lá enfim, né? Ele discutia, tirava dúvidas, né? Mas também tinha essas situações, essas reações que ele tinha, como por exemplo com essas duas irmãs, né, que gostavam muito de aprender, mas Marta era a que mais gostava de aprender com ele. Posso ir em frente, gente? O Miriam, como é que tá a cara deles? Fala aí, porque eu não estou vendo. Eles estão fazendo assim cara de nuvem, ou como é que eles estão? Fala para mim. Eles, eles estão bem, acredito que sim, como sempre, né? Tô vendo o Tá rosto bom, deles aí, a Tereza, o Rogério, a Leida tá sorrindo, tá bom, tá tá bom? bom. Se eles não gostarem, você fala que eu conto de outra Tá, maneira. eles pode ficar tranquilo. Aí, Tá bom. Então vamos lá. Aí tem. Essa aqui é uma coisa interessante, ó. Não brinca que eu travei. não,
Opa, Passou. aqui, essa. Isso aqui é uma das poucas coisas que muita gente sabe. A Joana, é isso que está aí na tela, né, o Miriam? Sim, sim. Joana, né? E Joana de Esposa de, Cusa. esposa de Cusa, administrador de Herodes Antipas. Olha só que coisa. O Herodes ele não sabia, mas ele estava assim nas proximidades, assim, as mulheres que estavam ao lado dele, que às vezes estavam ao lado dele, né? Eram pessoas que tinham estado com Jesus, né? E ela estava entre essas mulheres, né? E ela como Suzana, que eu acho que eu vou comentar daqui a pouco também, foi uma situação também parecida com a situação de Maria Madalena, né? Vocês podem ver que a época de essa situação que ocorre com relação à obsessão não é uma coisa que vem só da época de Kardec, né? Da história desde o mundo, desde o início do mundo, né? A obsessão ela ocorre, né? Onde, como disse Kardec, onde há o orgulho, o egoísmo, né? Nós temos o mal. E essa Joana, ela justamente ela tinha esse problema de obsessão, né? E Jesus, né, sempre procurado. E assim, Jesus não tinha como fugir. Ou ele era procurado, ou ele se deparava com uma situação. E quando ele se deparava com essa situação, o que, que ele fazia? Ele, com os olhos do Espírito e a maneira como ele tinha, ele conversava com essas entidades. E essas entidades, vendo que não iam, a discussão, eles não iam ganhar na discussão com Jesus, o que, que eles faziam? Eles se afastavam. Foi o caso de Joana. Ela procurou Jesus, ela conversou com ele, ela disse do seu problema, ele conversou com as entidades deixaram ela, e a partir daí, Joana, ela sempre se comprometia a ajudar Jesus. Em que momentos? Como Jesus andava naqueles quatro cantos daquela região, ele andava muito no deserto, né? Eles não costumavam dormir em estalagens, eles costumavam dormir a céu aberto, na grande maioria das vezes em florestas, né? E eles se alimentavam assim, eles se alimentavam de um leite que alguém dava, se alimentavam de um pedaço de carne que alguém dava. E eles, homens, né, que andavam no deserto, eles estavam sempre de chinelas, né, que é o chinelo. Eles tinham um cajado, eles tinham aquela vestimenta preparada para os ventos, para o sol, né? Mas isso aí tudo ia ficando velho, né? E aí quando eles também recebiam dinheiro, né? O que que acontecia? Eles passavam isso para o tesoureiro da equipe, que era Judas Iscariotes, e Judas Iscariotes ia até Jerusalém e ele era um ótimo negociador. Então, quando ele fazia essas negociações, ele trazia o que faltava pro grupo, né? Então era chinelo, era cajados, era remédio, enfim, era alguma coisa que precisava. Só que assim, não eram todos os momentos que eles tinham dinheiro. E Joana e Susana, que eu acho que vai ser no próximo slide, elas sempre costumavam pedir que os discípulos, ou até mesmo Judas Iscariotes, passasse na residência delas, né, e pegasse dinheiro para que ajudasse a equipe, para que ajudasse a Jesus. Isso é uma coisa assim muito pouco comentada. Eu acho isso assim, eu acho que deveria ser até mais comentado, né? Mas Jesus ele tinha assim as suas, como diz aí hoje, né? Hoje a gente fala dos influenciadores, né? Que estão aí nas redes sociais, tal, né? Mas essas influenciadoras, sabendo do trabalho de Jesus, sabendo da sua influência, sabendo da maneira como ele queria chegar ao próximo, sabendo do jeito que ele poderia provar para as pessoas assim, amar a Deus acima de todas as coisas, né? E ao teu próximo como a ti mesmo, indiferente de cor de pele, de raça, se era rico, se era pobre, se era preto, se era branco, né? Elas se tornaram assim influenciadoras, elas queriam ajudar. E elas ajudavam a ele nesse sentido, né? No sentido
financeiro da coisa, né? E ele, quando podia, quando estava na cidade, agradecia a elas, né? E aí era o momento em que elas faziam assim aqueles momentos de Marta, né? Que era sentar, conversar, aprender, degustar, se sentir feliz com aquilo que o mestre estava passando, que ele estava ajudando, que ele estava assim dando de graça ali, né? Uma maneira nova de você ver o Torá judaico, de uma maneira branca, tão límpida assim para você ver como é que realmente funcionava aquele amor que ele dava para as pessoas. Então, Joana foi uma dessas pessoas que ajudou bastante Jesus assim financeiramente. Né? Olha aí, Suzana, essa que eu estava falando, citada no Evangelho de Lucas, como uma das mulheres que seguiam Jesus e contribuíam para o seu ministério, né? Porque, gente, venhamos e convenhamos, né? Você ficar andando do deserto sem você ter ajuda alguma para comer, beber, enfim, para se nutrir, para, enfim, cuidar de você e principalmente cuidar de pessoas que estão ao seu lado, não é fácil. Realmente não é fácil, né? Então elas faziam isso. Né? Ah, chegamos na mulher samaritana. Isso é uma história linda também que eu gosto de comentar quando eu dou aula lá para os meus alunos lá do Aprendiz do Evangelho. Olha, se vocês já estudaram um pouco, eu imagino que já estudaram, né, aqui no MEF, a gente tinha no início, bem antes de Jesus, naquela época de Moisés, nós tínhamos aquelas 12 tribos, as 12 tribos lá de Judá, né? E dentro dessas 12 tribos apareceu uma das tribos que era chamada de Samária, né? Que era onde os samaritanos viviam, né? As 11 outras tribos, elas não, vamos dizer assim, em português bem claro, elas não se bicavam com ninguém da Samária. Era ninguém, né? Por quê? Porque o judeu da Samária, ele era o único judeu que ele casava com mulheres que não eram judias. Os outros das 11 tribos, eles casavam só com judias, mas os samaritanos eles eram diferentes. Então, resultado, esse povo ele era muito mal visto. As mulheres, então, eram muito mal vistas e mal. é, 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 eles eram mal educados com eles. Né? Eles não gostavam desse tipo de mulher. E esta mulher samaritana, ela costumava sair da casa dela ao meio-dia. Por quê? Porque ao meio-dia o sol estava a pingo, né? Ninguém ficava ao meio-dia naquele sol. E ela vinha ao meio-dia justamente para não encontrar com ninguém, ir até o poço, pegar a água e voltar para sua casa, né? Conta que essas mulheres, elas vinham, né, não é o caso aí da foto, mas elas vinham todas com aquela vestimenta preta, né? E num desses dias, né, Jesus estava sentado ao lado do poço. E esta mulher chega e começa a pegar água. E ele se senta e ele começa a puxar assunto com ela. Né? E ela percebe, olha e fala assim, mas você é judeu conversando comigo, né? E ele começa a conversar e ela começa a fazer uma série de colocações para ele, né? Dizendo assim que você é diferente, você está conversando comigo, você sabe que você não pode fazer isso, né? E ele começa a conversar, começa a bater um papo com ela, começa a falar da água límpida que ela está pegando, né? E ela, nesse dia, ele quebra assim, um paradigma assim, muito forte, né? Que eram as pessoas não falando com aquela pessoa, né? É a mesma coisa nós aqui nesses tempos, há mais ou menos uns 30, 40 anos atrás, né? Havia aquela coisa de, olha, me diga com que andas que eu direi quem tu és, ou enfim, para evitar pessoas, né? E a diversidade nos colocou numa situação
em que hoje nós podemos cuidar de pessoas que necessitam, pessoas que precisam de ajuda em qualquer sentido. A diversidade ela quebra diversos paradigmas, né? Porque quando a gente tem problemas assim de racismo, de preconceito, né, a gente sabe o que, que pode ocorrer, o que, que pode acontecer com, com o feminicídio, enfim, tantas outras coisas aí ruins ainda que acontecem no mundo. E Jesus, naquela época ali, ele quebra esse paradigma, né? E ele tinha que quebrar o paradigma, ele tinha que ser com uma mulher. E de preferência que ela fosse samaritana. E ele aí espera, né, o momento certo que essa mulher vai lá até o poço, né? Justamente para ele justamente ele começar a conversar com ele e provar para todos que era uma mulher comum, simplesmente uma mulher casada com um judeu e que isso não ia fazer com que o Pentateuco judaico mudasse ou principalmente o respeito pelas pessoas mudasse, né? É uma história assim que é muito bacana, mas é muito bacana mesmo. Né? Tem essa da mulher, né, do fluxo do sangue, de sangue, né? Faziam já 9 anos que ela sangrava por todos os orifícios, ela não aguentava mais. Ela já tinha procurado na época os magos, tinha procurado os médicos, ela já estava assim a ponto de fazer uma besteira, né, contra si mesma, né? E aí ela, sabendo que a Jesus estaria numa praça, né, dentro da cidade que ela estava, né, ela vai chegando até ele, mas a quantidade de pessoas que tinham outros problemas e muitos problemas, né, era muito grande. E ele estava no meio dos discípulos, que os discípulos fizeram uma corrente, e aí ela chega até ele e o toca. E a sua vontade era tão grande de ficar boa, a vontade de ficar melhor era tão grande, que quando ela faz isso, ele sente que ela tinha tirado um pouco do seu fluido, né? E ele se vira e ele fala: uma virtude minha foi tirada. Quem fez isso? Né? E Pedro olha e fala: mas mestre, a quantidade de pessoas, de gente que está aqui é tão grande. Como é que eu posso saber quem fez isso? Como? E ele diz assim, mas ela. E ela se apresenta, né? E olha assim, ele fala: então foi tu que me tiraste uma virtude, né? E aí ele fala uma frase que fica eternizada para todos nós, né? Que ele olha para ela e fala: a tua fé te curou, vá e não peques mais. Né? Então a gente pensa nessa situação, a quantidade de pessoas que vinham até Jesus, né? E que ele não conseguia conversar com a pessoa, mas ele ajudava a pessoa com um sorriso, com um olhar, ele ajudava a pessoa com toque, ele ajudava a pessoa com palavras. E dessa maneira ele ajudava a todos. Né? E essa mulher, ela sai ilesa, sai sã daí, e a gente fica em cima dessa história, a gente fica pensando nessas palavras, né? A tua fé te curou. E a gente se pergunta, como é que está a minha fé hoje? Será que ela é a minha fé, aquela só da boca para fora, e que a gente diz, não, eu tenho fé, né? Ou é aquela fé forte em que a gente sabe que se não deu certo, se aconteceu alguma coisa agora, nesse momento, eu vou conseguir depois, né? Uma das histórias interessantes que Jesus também contava muito nas bem-aventuranças dos papos, lá quando ele fazia o Evangelho no lar na casa de Pedro, né? Era justamente a história de Jó, né? Que Jó, quando perdeu, Jó dizia que ele adorava a Deus
ele tinha Deus assim como realmente um pai. E diz a história que o demônio chegou até Jó e disse: Mas você realmente acredita em Deus? Você confia nele? E aí ele disse que sim. E aí o demônio, né, o Daimon, chegou para ele e falou assim: Então eu vou tirar alguma coisa de você. E assim ele começou a tirar. Ele tirou a família de Jó, ele tirou o dinheiro de Jó, ele tirou as propriedades de Jó. E ao final ele tira a saúde de Jó, que era só o que faltava. Dizia que Jó estava à beira da rua, né, da sarjeta, e os cachorros eles lambiam, né, as suas feridas. Né? E aí ele só conseguindo mexer os olhos, o demônio chega até ele e pergunta: E aí, tu acreditas ainda em Deus? E ele diz com os olhos, sim, né? E ele vira o demônio e fala: Então tudo para ti será restabelecido. E aí ele começou a ter saúde de novo, e aí ele começou a trabalhar de novo, e aí ele fez uma família nova. E isso nos conta que nós, quando temos uma fé raciocinada, quando nós utilizamos realmente de fé, nós conseguimos tudo. Estas mulheres, como essa mulher do fluxo de sangue, ela conseguiu essa proeza, né, essa graça, vamos dizer assim, justamente tendo a fé em que Jesus falava. Né? Tem a da mulher também, né, a mulher que era toda virada, toda torta, que pede a Jesus que a ajude. Né? Muito comum, Jesus andava no deserto e contava com os leprosos, né? Na maioria deles eram homens, mas também encontrava com mulheres, né? E ele sempre falava da fé e sempre pedia para que eles se limpassem e depois se apresentassem da sinagoga e dissessem que o milagre foi feito por conta de Deus e que eles estavam todos limpos, né? Então ele era muito comum ele fazer isso com essas mulheres. Né? Vamos lá. Salomé, mãe dos apóstolos Tiago e João, que também seguia Jesus e o servia. Né? Salomé era mulher de Zebedeu. Né? Existe uma passagem, né, em que a Salomé ela chega até Jesus e diz a ele assim: Mas mestre, quando os meus filhos desencarnarem, quando os meus filhos morrerem, né, eu gostaria que eles ficassem à direita do Pai. Né? Isso é um modo figurativo que os judeus tinham, né, que todos aqueles que ficavam à direita, eles estavam bem com Deus. Né? E Jesus olha, e até os próprios discípulos, né, eles olham de uma maneira assim muito brava, muito cruel para ela, e Jesus olha assim e pergunta a ela: Mulher, tu sabes o que está me pedindo, né? Porque eles não vão beber do meu cálice, né? A questão do cálice é que ele estava dizendo o seguinte, é que ela não sabia, e nem tampouco seus filhos sabiam, o que é que Jesus ia passar, que era a questão da crucificação, que era a questão da via crucis, do caminho que ele ia tomar, né? Da surra que ele ia tomar antes de fazer aquele caminho, e até no meio do caminho pedirem para uma pessoa levarem a cruz, né? Ajudarem a Jesus a levarem a cruz. Né? E depois todos aqueles momentos em que ele ficou crucificado, em que ele pedia água e deram vinagre, em que o soldado vai e fura uma lateral de Jesus com a sua lança, né? É disso que ele se referia a Salomé, de que eles não beberiam do cálice dele, porque ele sabia que ele ia sofrer tudo aquilo, mas estava na sua programação, quando ele se comprometeu a vir à Terra, a fazer tudo aquilo, a deixar o seu legado de amor, que ele
por ignorância do homem, ele passaria por todas aquelas situações. Então, ele utiliza dessa frase, né, para Salomé, né, que tu não sabes o que me pede, tu não vai beber do meu cálice. Era disso que ele se referia e falava para ela, né? E ela, no final das contas, ela fica muito. Ela não fica, ela fica insatisfeita com a situação em que ele fala, mas ela não tinha ideia daquilo que ela estava pedindo. Porque ao passo de que ela estava dizendo o seguinte, né? Ela queria que os filhos fossem e ficassem à direita do pai, é como se nós não voltássemos para o plano espiritual e não fizéssemos um check-in, né? A gente não fizesse um levantamento de tudo aquilo que a gente se comprometeu aqui na Terra e que a gente visse o que a gente fez e o que a gente não fez. Isso é, que a gente passasse direto, que a gente ficasse de boa. Era disso que ele estava se referindo, se a gente tivesse uma visão assim, um pouco espírita da coisa, né? E ela não entendia isso ainda, né? E ela assim não fez. E ela não fazendo assim, ela ficou um pouco insatisfeita com aquilo. Eu imagino que ela é, deve ter aceito muita coisa que ele falou depois que ela desencarnou e que ela voltou ao plano espiritual, né? Então, assim, essas mulheres elas não apoiaram, elas apenas não apoiaram o ministério de Jesus, mas também demonstraram assim uma grande coragem, né? Permanecendo do lado dele assim todos esses momentos, não só no momento da paixão, da morte, né? Mas também quando os homens haviam fugido, né? Não sei se vocês se lembram da história, mas quando Jesus disse a Pedro, né, que ele ainda o trairia 3 vezes, no galo ele ainda ia cantar 3 vezes, né? E quando eles fizeram isso, eles realmente eles subiram, né? Quando os soldados vieram pegar Jesus, todos eles subiram e não apoiaram. E elas, do seu jeito, da sua maneira, acompanharam Jesus dos seus melhores e dos seus piores momentos, né? Então, tudo isso é uma história muito interessante que eu queria trazer para vocês agora, nesse mês, né, do Dia Internacional das Mulheres, para que a gente soubesse o quanto é, foi importante a peregrinação e as mulheres que encontraram Jesus no caminho dele, né? Olha, eu não ouvi nenhuma dúvida. Ô Miriam, tá certo isso? Eles não querem realmente perguntar nada ou contestar alguma coisa? Ah, mas eles podem perguntar agora. Se você já terminou, pergunta aí. O Wilson já abriu o microfone dele. Vai Ah, o falar. Wilson já abriu? Então vamos lá, Wilson. Maurício, vamos lá. Você tocou num assunto interessante. Ao longo dos anos, na doutrina espírita, fazendo pesquisas, algumas palestras, vários temas específicos, inclusive alguns livros de Richard Simonetti, que fala muito da questão da emoção, do sentimento, né? Dentre outros, né? Haroldo Dutra também, que fala muito, entendeu? Com relação à importância da mulher na vida do homem, de uma forma geral. Passei a acreditar e Uhum. já colocar em prática uma nova versão, quando você disse que no passado havia aquele diálogo, havia aquele pensamento que atrás de um grande homem é uma grande mulher. Hoje eu já penso ao contrário, eu digo o seguinte, que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. É o E que os se a judeus gente falavam. realmente, e se a gente não atentar, nós é que vamos ficar atrás. Porque eu entendo que a mulher, de fato, tá ocupando seu espaço de direito, né? E nós percebemos também que ao longo da história, não só na época de Jesus, mas também até um pouco antes,
outras mulheres que realmente mudaram a história da humanidade, né? E Nossa, que não são poucas, são até muitas. nossa. Podemos citar Então, Miriam, Abigail, né? sim, Ruth, né? Ou seja, quando a gente aprofunda mais no estudo da doutrina espírita, nós vamos perceber de que realmente as mulheres não só acompanharam Jesus, mas estiveram presentes do início, meio e fim. E em momento algum o abandonaram. E como você mesmo colocou no finalzinho, né? E os homens, de certa forma, a hora mais que precisava reafirmar o compromisso, eles se negaram, né? sim, Foi quando sim, realmente sim. Jesus falou que o galo cantaria, e de fato cantou, e foi negado. Então, realmente é muito interessante, tá? E a própria doutrina fala que no plano espiritual não existe a propriamente dita a questão do sexo, tanto homem como mulher. E hoje nós percebemos que realmente, infelizmente podemos assim dizer, né? Pleno século XXI, as barbaridades que a gente está vendo acontecer em relação às mulheres. E homens que esquecem, né, que partiu, que nasceu de uma mulher, né? Sim, Se pensasse bem, peraí, se eu estou vivendo, se eu tive a oportunidade de uma nova reencarnação, graças a uma mulher. E mesmo assim as pessoas não aprendem. Então seria só uma colocação mesmo da importância, tá, das mulheres em nossas vidas. Eu falo que eu tenho várias mulheres na minha vida. Eu tenho minha mãe, tenho minhas filhas, tenho minhas netas, né? Mesmo elas já dizem algumas desencarnadas, né? Tanto minha mãe como algumas filhas, mas que vieram cumprir a missão dela. E cabe a nós realmente sempre valorizar, porque se aqui estamos, com certeza nós temos uma grande gratidão por elas. Seria mais ou menos isso. Muito obrigado. é Wilson, né? Sim, Já Wilson. para que, Maurício, posso interromper a sua Pode. apresentação? Uhum. Ah, não, peraí, só um minutinho. Agora já foi. Agora já foi. Já agora já foi. Vocês não estão vendo então ainda. Olha, já foi. Não, estão vendo todos nós agora. Tá vendo? Sim? É, porque eu ia desejar boa Páscoa, mas já que você vai tirar, agora pode tirar. Depois eu É. volto nessa boa só uma Páscoa, tá? observação. Normalmente eu fico online porque o sinal da nossa internet aqui é muito ruim, entendeu? Eu sempre está oscilando. Aí se eu ponho um vídeo, assim, a internet começa a ficar picando, tá? Mas eu falo de Minas Gerais, Centro Geográfico do Estado. Mas sabe, Wilson, o que é que eu ia te falar? É porque hoje, né, eu trouxe. Cadê vocês? Peraí. Deixa eu ver se eu encontro vocês. Ah, encontrei agora. Ah, como é bom ver pessoas, viu? Como é bom ver pessoas, viu? Ó, tô vendo a Tereza, tô vendo a Kátia, a Leida, o Rude, o Paulo, meu amigo, o Wilson que falou agora. Tô vendo aquele rapaz ali, ó, o nome dele é bacana, ó, Galaxy A31, bacana. O iPhone 11, olha só. Mas enfim, brincadeiras à parte, né? Wilson, eu estava trazendo aqui porque o tema hoje era as mulheres e Jesus, né? Mas quando você começa a se aprofundar um pouco mais dessa, dessa história das mulheres lá do passado, né? O trabalho que a esposa de Noé teve, e tem até naquele filme, quando passa o Noé, o trabalho de Séfora, naquele filme do Êxodo, que fala de Moisés, enfim, todas essas mulheres. Aparecem os grandes homens da história, mas estavam sempre com mulheres importantes ao seu lado, não eram atrás, não, era ao seu lado, né? E tem uma que eu gosto muito de falar, já que você quebrou um pouco aí o protocolo, né? Eu quero Me comentar uma perdoe, mulher. mas eram boas intenções. Não, mas eu não estou achando ruim, não, muito pelo contrário. Você deu até uma abertura também para eu quebrar o protocolo, né? Mas existe uma mulher importante, importantíssima para nós aqui espíritas, né? Porque assim, só existiram duas únicas pessoas no mundo que sabiam a codificação espírita de ponta a ponta, né? Se você falar que tem outra pessoa no mundo que sabe hoje, pode esquecer, não tem, não tem. Só tiveram duas. Uma se chama Allan Kardec, a outra é a Gabi. Gabi era a mulher de Allan Kardec.
ela era a revisora da codificação espírita. Então, assim, ele conversava com os espíritos, ele escrevia, colocava, e aí quando ele acabava, ela revisava e ela ia dizer se estava certo ou errado. Então, resultado, a figura da mulher, né, aproveitando agora não só a palestra, mas o mês, que é o mês internacional aí das mulheres, né, é importante por causa disso, por causa dessa. A Gabi é importante por causa disso, por causa desse momento e principalmente dessa presença dela, nos ajudando aqui, nos auxiliando a conhecer a codificação. Se a gente lê na história a continuidade da vida de Kardec, depois que Kardec desencarna e ela fica 10 anos ainda viva, né? E por várias vezes ela foi chamada na delegacia, e toda aquela pressão que Kardec recebeu na época, ela também recebeu, e ela não deixava barato, você entendeu? Então é assim, realmente a figura, Wilson, da mulher, ela é importante na nossa vida, mas assim, essas mulheres que passaram na vida de Jesus, eu tenho certeza que elas, o fato de terem passado na vida dele e terem tido aquele aprendizado, foi uma coisa assim incrível, incrível, incrível. Rogério? Obrigado. Você Oi tem... lá. Ah, sim, tá Oi. com som agora, né? Tá. Ótimo. Maurício, você tem uma voz e um método de abordagem muito agradável, muito gostoso ouvi-lo, tá? Bom, tenho duas Obrigado. perguntas e depois, a partir de uma, né, tenho duas considerações. Vou procurar ser bem breve para todos poderem participar. A boa nova que você citou é o que mesmo? É o Novo Testamento. Ah, tá bom. A outra questão, né, como você trouxe um tema extremamente importante, Jesus e as mulheres, é interessante que nesse ambiente que nós estamos, né, de filosofia espírita, o Kardec tem uma preocupação e um foco tanto na importância quanto no valor da mulher. Ele vai tratar isso em diversas questões, né, que retratam o cenário antes daquele momento que ele vive, aquele momento que ele vive, e que, né, avança no tempo nesse momento que nós estamos aqui, está bem retratada lá em inúmeras questões do Livro dos Espíritos e da Gênese, né? Então, vejamos, né, a atualidade e todo o complexo do corpo doutrinário que é a doutrina espírita, né? Não podemos esquecer, naturalmente, como você disse, dessas mulheres, e aí trazendo para a doutrina espírita também, fazemos a referência às médiuns Bodin, né? Que contribuíram lá com a primeira edição do Livro dos Espíritos, depois que a Irmãs, né? Que tem um trabalho lá a partir de que as Irmãs Bodin deixam, né, esse trabalho direto com Kardec para se casarem e tocarem a vida, e o tempo todo da Amélie, como você citou, da Gabi, Amélie Gabriel, né, com um trabalho de parceria, que depois que o Kardec desencarna ainda continua uma batalha bem árdua, né, pelas Mais uns 10 disputas anos. como em todo. Sem dúvida alguma, foi muito bem lembrado e muito feliz. E aí eu te faço uma pergunta final. Você já fez o curso aqui, o curso regular de Filosofia Espírita do NEF? Não, Olha, eu eu não sou tenho, nada do NEF, eu não ser aluno, mas eu eu, convido você a fazer. eu tenho, Vale muito a pena. olha, eu tenho vários colegas, porque eu dou aula de filosofia lá na Federação, Filosofia Espírita. Ótimo. E eu tenho vários colegas, o Sérgio Santos, o próprio Paulo Namura que está aqui. Sim, Tem uma série de pessoas que me falaram muito bem desse curso. Já me falaram vai muito nos bem. honrar você participar dele, porque vai ajudá-lo, como tem me ajudado também, a sua expositora, a ampliar os nossos conhecimentos. Muito obrigado, viu, por essa noite agradável. Eu que agradeço, Rogério. Obrigado aí pela opinião aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só respondendo a uma pergunta
foi colocada pelo Rogério, ele foi trazido hoje justamente para dar o start, para ficar motivado para agregar-se ao nosso grupo. Ele já fez filosofia lá na FESP, estudou um bom tempo, já é expositor na FESP. Então, a intenção, ou a segunda intenção, como dizem, já foi essa, né? Convidar, que é para conviver e já, né? Sentir a necessidade de participar. É questão de tempo. Fica tranquilo aí, é questão de tempo. A cabeça está sendo feita, como dizem. Vai ser muito gostoso compartilhar depois da experiência dele participando no núcleo, dele poder dividir com a didática, com a habilidade dele, transmitir os conhecimentos, né, Paulo? Muito legal mesmo. Gabriel, você Eu, apareceu eu, aí? eu só queria Tenho fazer uma pergunta, eu gostei demais da exposição do Maurício, muito boa. Não conhecia algumas mulheres, mas não todas que ele falou. Achei muito interessante. Vou ler esses capítulos dessa relação de Jesus com mulheres com outro foco aí depois da aula dele. Muito obrigado, viu? Imagina, Gabriel. Eu só queria fazer uma colocação do Rogério. Ele estava falando da Gabi, né? Tem as irmãs Baldim, né? Que foram elas que trouxeram lá da Ilha de Reunião, quando elas vieram da Ilha de Reunião, trouxeram o espírito do Zéfiro, e é o primeiro contato que o Kardec tem. E Bem foram as lembrado. meninas que brincavam lá com os copinhos lá na Ilha de Reunião. Elas trouxeram do barco, né? Tava tendo os marinheiros estavam na hora de folga, né? E aí falaram, olha, tem as meninas aí, elas falam seu futuro pelo copinho. Aquela brincadeira do copinho que tem o alfabeto, né? E aí, quando chega em Paris, o sócio dele, né, ele era casado com a Madame Plédé-Maison, né, ele estudando Kardec, o enfim, os fluidos, né, fala assim, ó, tá tendo uma experiência legal, bacana, você não quer ver? E aí começa toda aquela história, né? E aí quando ele conhece com as meninas, com a Baldine, a Caroline e a outra, né? E aí, pronto, a mulherada abriu aí o caminho para a gente conhecer o mundo espírita lá do outro lado. Mais alguém? Mas as meninas aqui, elas estão muito quietas hoje, né? Só os meninos falaram comigo, Miriam. Aliás, tirando você, né? É, Tereza, quer fazer algum comentário? Elas estão Para emocionadas. eu não ficar sozinha falando aqui. Elas estão emocionadas. Vocês Não, viram, sabe o que é, Gabriel? A gente não pode falar muito, porque senão não vai, sabe? Vai ficar complicado. vocês viram que faltou na minha apresentação falar daquela passagem da mulher que foi encontrada em estado de adultério, né? Eu estava Isso é, pensando nela agora. é muito comum a É. gente ver em todos os lugares, né? E é aquela questão que Jesus, naquele momento, isso aqui é incrível, ele consegue juntar várias situações numa só, né? Dizem lá que os homens estavam lá parados, lá todos com a pedra na mão, já preparados, né? Quando trazem a mulher, eles vêm já com a pedra na mão. Eu falo assim, ele conhece, não tem jeito, ele conhece a lei, ele vai falar, apedreja. E aí nós vamos ganhar duas, né? A mulher apedrejada e ganhamos ele porque ele vai vir do nosso lado, né? E ele é de uma sutileza, né? Com eles, em primeiro lugar, porque eles saem, né? Porque nenhum deles, todos eles eram pecadores, ele coloca isso justamente da lei deles, dos judeus, né? Olha, tire a primeira pedra aquele que nunca pecou, todo mundo cai fora. E aí ele tem aquele momento com a mulher, e diz que a mulher, ela baixa os olhos, né? Aquilo está dizendo que ela realmente tinha feito alguma coisa perto de uma pessoa
que sabia da lei, que conhecia a lei. E aí ele veio com aquela famosa frase que eu já comentei com vocês aqui à noite agora, né? Vai, mulher, não peques mais. A tua fé te curou. Vai, não peques mais. Não, não faça esse mal para você. Né? Não traga isso para você. Essa é uma das parábolas que engloba uma série de coisas que Jesus conseguiu, nossa, trabalhar de uma maneira assim tão sutil, né? Que é muito bacana mesmo. Eu queria só dizer o seguinte. Tereza, É, Maurício, nós somos expositores, né? Então, eu queria dizer o seguinte: realmente, as mulheres, você trouxe, foram importantes, e Jesus, com a sua sutileza, né? Ele tinha uma sutileza muito grande, porque, como espírito elevado, ele conhecia e aproveitava, como você disse, né? Como você trouxe, todos os momentos para que trouxesse a lei maior. E ele trouxe, com as mulheres, ele trouxe mostrando de uma maneira sutil, enérgica, que não poderiam continuar sendo submissas, embora continuássemos até hoje, né? Mas na maioria das coisas, mas ele aproveitando cada situação para que ele mostrasse a, a lei maior. Isso muito interessante, Jesus, né? Muito interessante, porque ele pega uma situação corriqueira, como tirar água de poço, que era corriqueira na época, como apedrejar, e traz uma lição grande. E quando ele escolhe as mulheres para trazer a lição, fica bem evidenciado, ele evidencia mais essa lei, mostrando essa lei, né? Mostrando que ele pode tirar uma lição e nós também poderíamos, né? De qualquer situação. Isso é muito interessante. Eu quero agradecer a você, né? Como parte do NEF que eu sou também, por você ter trazido e volte sempre. A gente está aqui para acolher vocês. obrigado. Essa, E essa, aí? passa, essa passagem da mulher adúltera, né, é interessante, porque Jesus ali não vai fazer juízo de valor, né, do pecado do sexo, né? Ele vai fazer o juízo de valor na fé de tipo assim, não enganes a você própria e nem ao seu marido, né? O sexo não tem ali, eu não senti esse julgamento pecador do sexo. Não é essa conversa que Jesus faz com ela, Sim. né? É o sofrimento que ela vai passar na sociedade e com ela própria. Eu percebo que esse é o recado que Jesus dá, né? A moral, é uma questão moral, né, para ela, né? Não é isso, Maurício? Porque já naquela época, só fazendo um complemento, é isso mesmo, porque já naquela época era um tipo de situação que não ia trazer só um prejuízo para aquela mulher, mas ia Uhum. trazer para a família dela, ia trazer para os filhos dela, se ela tivesse, ia trazer para o vizinho dela, olha, ela mora em tal lugar. Nossa, ia, sabe, ia mexer assim, de uma maneira na vida daquela mulher, Exato. que ia, enfim, ia só causar um certo prejuízo, né? Então você tocou num ponto aí que realmente não é só uma questão como a gente diria hoje, só de pular o muro, mas tem muito mais coisa por detrás disso, né? É. Tem tantas outras coisas ali que ela está até apontando para a sociedade, né? E Jesus tinha que dar uma lição, né? Um ensinamento naquele momento, né? Ele aproveita aquela mulher justamente para isso. Você já É. imaginou se a gente for assim? Agora sim, agora entramos agora na filosofia, né? Todo mundo olhando para essa situação, todo mundo vendo essa situação, lá na época, de lugar, de momento, né? Aqueles que estavam praticando adultério, será que mudaram de ideia? Pois Aqueles é.
Então, aí a gente começa a ver que existe uma mudança, uma alteração de estado da sociedade. Incrível Jesus conseguir fazer isso, e ainda por intermédio de uma mulher. Então, e o ensinamento de Jesus, né, repetindo, não é o pecado do sexo, é o Sim, pecado de julgar uma mulher dessa, porque um adultério não é feito só pela mulher, nem, é feito com o homem também. Por que que os homens não podem ser apedrejados? Não estou querendo dizer a lei de Moisés, sabe? Não é isso. É que Jesus dá um valor a essa situação diferente do sim, pecado que no futuro virou, né, nas teologias cristãs, né? A moral dela tem que ser a moral de todos os homens também, do que está causando aquele ato, né? Não é o sexo que está sendo julgado ali, é a moral da atitude. perfeito. E os É isso homens, mesmo. e os homens contribuem para isso também. Para que apedrejar uma mulher? Então vocês atirem a primeira pedra. Aí todo mundo saiu fora de fininho, só sobrou ela e Jesus conversando. Perfeito. Obrigado, Gabriel, pelo complemento. Falou. Mais alguém? Eu entendo nessa passagem de Jesus, é quando ele fala, atire a primeira pedra aquele que não tem ou que não pecou, ele está falando de qualquer tipo de erro. Quem é que não errou? Todo mundo erra. Entendeu? Não é, para mim, ele generaliza, não só naquele fato, mas poderia ter pessoas ali que não tivessem nunca cometido adultério, mas erraram de alguma forma. Então, quem nunca errou, que não atire a primeira pedra, entendeu? Perfeito. Porque para mim ele generaliza o erro. Ele erra em qualquer situação da vida, qualquer tipo de erro, né? Perfeito. Alguém mais? Mais um comentário? Nós já estamos passando da nossa hora. Sim. Maurício, foi muito bom. Gostei bastante. Foi muito Agradeço, gostosa. Foi muito gostosa a agradeço, palestra, agradeço a oportunidade e a paciência de todos. tá? Voltará ainda outras vezes, tá bom? Tá Paulo, bom. obrigada pela indicação. Tá. Obrigado. Gente, Eu sou suspeito, mas tudo bem. É por tudo bem, aí. Mas tá é por bom? aí mesmo. Tá. Novas indicações virão. Fica tranquilo. Obrigada. Para não rechear o Pode ficar Tá tranquilo. bom, tá bom. Então podemos terminar agradecendo a presença de todos, principalmente do Maurício, pela sua palestra, pela sua fala, pedindo que estejamos bem, que Jesus acompanhe-nos durante a nossa semana e que possamos ter uma boa Páscoa de reflexão, para que possamos vivenciar esses momentos com alegria e com a renovação de que temos, de que somos espíritos imortais. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Gente, Jorge, obrigado mais uma vez. obrigado, Maurício. Um Obrigado a Forte beijo todos. para abraço todos. a todos. Semana, um Tchau, grande abraço a todos. Uma boa Obrigado. semana. Obrigada, boa noite tchau, a todos. tchau. Boa Boa noite. Páscoa para todos e todas. Maurício, foi um prazer. Até a Boa próxima. semana. Tchau, até mais. Tchau, tchau.